Um túmulo e duas histórias de assassinato. Eu vou confessar que eu tô triste de ter que estar gravando esse vídeo agora. A gente foi até Santa Cruz do Sul, foi no cemitério, encontrou o túmulo da família Kliman, gravou todo o vídeo lá na frente do túmulo e quando eu cheguei em casa e fui editar, eu percebi que o som não tinha sido captado em nenhuma parte da gravação. Mas eu resolvi então gravar o vídeo assim mesmo e eu vou deixar daí as imagens passando da gente lá na frente do túmulo. Quem souber fazer leitura labial pode até tentar adivinhar o que eu falei em cada parte do vídeo lá na frente do túmulo. Enfim, o túmulo da família Kliman fica no cemitério católico de Santa Cruz do Sul e guarda um dos casos mais misteriosos do Rio Grande do Sul até hoje. Isso porque duas pessoas sepultadas ali foram assassinadas. Um desses assassinatos permanece um mistério até os dias de hoje e o outro aconteceu ao vivo numa rádio. Euclides Kliman nasceu em 1922 em Santa Cruz do Sul. Ele era filho de um empresário e acabou entrando para a vida política. Ele foi estudar na capital gaúcha e foi lá que ele conheceu a futura esposa dele, que era a Margit Mailander, e eles se casaram em 1944. Em 1954, o Euclides é eleito deputado estadual pelo PSD. No dia 20 de junho de 1962, o Euclides encontra a Margit morta na residência do casal no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Ela havia sido assassinada com pancadas na cabeça no exato dia em que o casal completava 18 anos de matrimônio. No atestado de óbito, a gente encontra como causa da morte hemorragia meníngea, fratura do crânio. E assim como é comum, em vários casos, o marido vira imediatamente o principal suspeito do crime. A reputação do Euclides vai caindo vertiginosamente e os adversários políticos dele usam esse crime, esse fato todo para tirar vantagem em cima do Euclides. Mas outros personagens fantasiosos também começam a aparecer na mídia, como, por exemplo, uma tal Dama de Vermelho, que diziam que a Margit tinha alguma ligação, e aí essa Dama de Vermelho não parava de aparecer na mídia e acabou sendo o foco, né, do burburinho por muito tempo. Todo o caso foi extremamente midiático na época. Acontece que, pelo Euclides estar na vida política, ele tinha alguns inimigos e, depois do assassinato da esposa, ele fez mais alguns. No dia 31 de agosto de 1963, mais ou menos um ano depois da morte da Margit, o Euclides está fazendo um discurso ao vivo na Rádio Santa Cruz. E depois do discurso do Euclides, estava na vez do adversário político dele, o Floriano Caram Menezes, fazer o discurso dele mesmo também na mesma rádio. E aí, numa fala, ele acaba provocando o Euclides e meio que dá a entender
que o Euclides era culpado pelo assassinato da esposa, e lembrando que ele nunca foi provado culpado, né? Então ele é considerado inocente até hoje. E daí na transmissão, quem estava escutando o rádio escuta uma pessoa falando essa não e um estampido, um barulho de tiro. E a emissora sai do ar imediatamente. Acontece que quando o Euclides escutou a provocação do Caram Menezes, ele abre a porta da rádio imediatamente e é alvejado por tiros. Só que é meio estranho, porque para quem estava escutando a rádio, parece que o Euclides entra na sala e é ele que atira no Caram Menezes, só que não foi assim. Mas para quem escutou, pareceu que foi isso. Então, na época, na hora, todo mundo achou que o Euclides tinha matado o Caram Menezes. O Caram Menezes foge do estúdio imediatamente e vai direto para a casa do advogado dele, mas ele acaba se entregando para a polícia pouco tempo depois. E o Euclides não resiste e vem a falecer. E no atestado de óbito dele, o local da morte tem o endereço da rádio e a causa da morte tá como consequência de ferimento por arma de fogo, morte instantânea. O Pedro Simon ficou responsável pela defesa do Caram Menezes e baseou o argumento dele na ideia de que o crime não tinha sido premeditado. O Caram foi condenado a 1 ano e 6 meses de prisão por homicídio culposo, mas ele teve redução da pena e saiu da cadeia antes. Anos mais tarde, é curioso que o mesmo Pedro Simon ficou responsável em estudar o caso do assassinato da Margit Kliman, e a conclusão dele foi de que o Euclides era inocente, não foi ele que matou a Margit. Para ele, o maior suspeito é um sobrinho do Euclides que disse que era viciado em drogas e que entrou na casa com uma gangue com o objetivo de roubar coisas, acabou se deparando com a Margit e cometeu o crime. Mas, seja como for, o caso do assassinato da Margit permanece com o status de insolúvel até hoje. É muito bizarro que no mesmo casal, a esposa tenha sido assassinada e que a morte dela permanece um mistério até hoje, e que o marido também tenha sido assassinado só 1 ano depois e tenha sido ao vivo numa rádio. Então são 2 casos de assassinato bem curiosos. Esse é um dos casos mais famosos do Rio Grande do Sul, justamente pela dimensão do mistério, né? Quem quiser comentar o que acha que aconteceu, fica à vontade, lembrando que a gente deve sempre ter respeito.
E para quem não conhece esse caso e quiser saber um pouco mais, tem um livro sobre ele que se chama Caso Kliman, a história de uma tragédia. E deixem aqui nos comentários se vocês conhecem outro caso parecido com esse, para quem sabe um dia eu possa visitar o túmulo e contar a história.